Feliz sábado. Vamos iniciar o nosso culto louvando ao nosso Deus, com o primeiro louvor, Seja o Centro. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá? Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá? Ao guarda de Israel, clamamos,
centro, seja tudo a todos nós. Venha em nós, venha a nós, seu reino. Venha em nós, venha a nossa glória a Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém. O próximo louvor é um louvor muito conhecido, então quero ouvir a igreja cantando. A gente vai cantar a Canção da Vida. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos cantar o hino Deus nos ouvirá.
oração erguemos nossa voz ao céu, e Deus se inclina para nos ouvir. São tantos os anseios que queremos entregar, pois cremos em seu grande amor. Problemas se resolvem pelo seu poder, enfermos são curados pela fé, os lares destruídos são erguidos outra vez, a vida nova então se faz. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder, nosso coração humilde em contrição derramamos em suas mãos, para-se em nós então o seu querer. Aquilo que pedimos em favor de alguém, Deus sempre sabe como atender. Perante sua face, então, unidos como irmãos, clamamos com maior fervor. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder, nosso coração humilde em contrição derramamos em suas mãos, para-se em nós então o seu querer. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, por favor, Senhor, cumpra-se em nós o teu querer. E agora, ao louvarmos e bendizer o teu nome, que o teu Espírito possa tomar as nossas mãos, nos guiar pelos teus caminhos, porque queremos derramar aos teus pés o nosso coração. E é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Eu me batizei 22 de agosto de 1953. Eu fui para a igreja por intermédio da minha mãe. A minha mãe era uma devota da Igreja Católica, Cosme Damião, e
ela dizia que sempre orava a Deus para, se ela estava fazendo errado, Deus mostrar o certo. E um belo dia ela em casa ouviu o canto na igreja. Ela ouviu a música e disse que uma voz falou com ela que a igreja era aquela. Como minha mãe não lia, não sabia ler, ela começou a comprar literatura, escola sabatina, lição da escola sabatina, e eu era que lia para ela. Com isso eu fui tendo conhecimento, fui gostando, e um dia eu fiz a visita à igreja, encontrei um grupo de jovens e fizemos amizade e eu deixei a igreja católica, não fui mais. Eu, por um tempo, bastante, eu atuei como diretor dos jovens, né, na igreja, até quando ela foi organizada, que eu passei de diretor de jovem para ancião. A juventude de meu pai sempre tinha o trabalho missionário, que é uma das coisas que ele mais gosta de visitar, de duplas. Então a dupla era ele e a minha mãe. Era minha parceira, e aqui todo mundo, quando fala, né, disse, a mulher que chegava a entrar na casa de todo mundo. E aqui ela foi uma pioneira aqui, disseminando a palavra de Deus, né? Quando eu cheguei aqui em Itambé para ser pastor, eu fiquei impressionado, né? Que quando a gente pergunta, a maioria das pessoas fala que conhece a igreja adventista por causa do seu Wilson. Então é a igreja de seu Wilson. Sempre fui fazendo parte do movimento de construção, etc. Aqui mesmo, perto daqui, tem uma localidade chamada Água Bela. E nós tínhamos um quarteto na igreja, que eu fazia parte. E de 15 em 15 dias a gente ia para lá para evangelizar. Igrejas ele já ajudou a se estabelecer. E aqui era um projeto diferente, porque eles planejaram para morar aqui. Então, morar aqui não poderia ficar longe da igreja, que eles têm esse amor tão grande. Então, estabeleceu a fazer a igrejinha para que onde ele estivesse próximo e que as pessoas pudessem ter ali o apoio da igreja, como foi feito. E hoje eu não dou mais para andar a pé, então como eu não posso mais dar estudo bíblico, eu me tornei anjo da esperança, mas sempre que vê alguém, não deixa de não falar que Jesus te ama, né, então. Ele, quando estava de idade, juntou com a minha mãe e foi desejo dele que parte do que ele tinha feito fosse também entregue à igreja. Conversando, eu falei com ela, nega, nós já estamos de idade, e aí combinamos de dividir em 8 partes, né? E a igreja receberia parte igual com os filhos. A igreja é um veículo ganhador de alma, né? Eu achei por bem aplicar uma parte para que a igreja tivesse uma deslanchada, né? Tudo que é meu é de Deus, né? Pertence a Ele. E reconheço isso, a palavra de Deus diz que Ele é tudo, é o dono de tudo, né? Nós somos apenas um gerente, né? Apenas um gerente. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão.
bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Vamos louvar mais uma vez o nosso Deus com o hino Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos, que em sonhos você construir, não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Amém. Muito bem, agora é hora de eu pregar, né? Então vou pregar. Não, hoje o pessoal pediu para a historinha ficar depois.
Pessoal, hoje eu estou com lenço porque hoje começa a semana do lenço. Então tá aí, para quem não sabe, por isso que eu esqueci meu lenço, isso é emprestado, viu, gente? Eu estou fazendo uma moral aqui, mas puxa vida. Hoje, de maneira excepcional, né, o mês de setembro vai ser um pouquinho corrido, então a gente vai pregar aqui primeiro. Se bem que eu trouxe a lição da escola sabatina, mas o Nilson acha melhor eu pregar, né, Nilson? Mas tudo bem, não tem problema não. Ô Zé, obrigado, viu? E hoje à tarde a gente vai ter um sábado muito cheio, obrigado, viu, Zé? A gente vai ter um sábado muito bonito. Amanhã à noite eu vou fazer um batismo em Santana do Pilar. E no sábado que vem, aí a gente vai ter batismo em Campos Elíseos. E à tarde vai ter um povo aqui em Jardim Primavera, hein? Quero só ver, hein? Sábado que vem vai ser bom. Muito bem, gente. Deixa eu abrir a Bíblia e eu gostaria que você fosse para o Evangelho de João. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 17. João 17 e o verso 3 para a nossa reflexão. Vamos começar a ler João 17, 3. Aqui é um verso famoso que diz o seguinte: e a vida eterna é essa. O que diz aí, pessoal? Então, se alguém perguntar o que é vida eterna, aí em vez de você falar é viver para sempre, você vai dizer que vida eterna é conhecer duas pessoas. É conhecer quem? Deus e Jesus. Ah, pastor, muito bem, obrigado pela dica. Agora eu não vou mais falar que vida eterna é viver para sempre. Eu vou falar que vida eterna é conhecer Deus e Jesus. Então, eu preciso trabalhar com vocês essa ideia de que conhecer é importante. Mas, como é que a gente conhece a Deus? É fácil conhecer a Deus? Olha, conhecer a Deus tem a primeira parte que eu chamo da parte acadêmica, a parte teórica, onde algumas pessoas perfeccionistas dizem, se não for desse jeito não é assim, se não for desse jeito é assado. Calma. Primeiro vamos abrir a Bíblia em Jó. Então, antes de Salmos, tem um livro chamado Jó. Lá em Jó, no capítulo 11, Jó, capítulo 11. Nós vamos ver Jó fazendo aqui. Bom, é Deus, né, falando ali. Jó, capítulo 11. E o verso 7. Olha que interessante. Jó, capítulo 11, e no verso 7, diz assim: será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? Deus é muito grande para a gente. Será que a gente consegue definir quem é Deus? Salmo 147. Salmo 147, está aí pertinho. Só avançar um pouquinho, você já vai chegar lá. Salmo 147 e no verso 5. Salmo 147, no verso 5, diz assim: grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento, como é que é aí, pessoal? O seu entendimento, na minha Bíblia, Ivonete, diz: não se pode medir. Então, se a vida eterna é conhecer a Deus, eu já dei 2 duchas de água fria aqui. Como é que a gente conhece a Deus? É muito difícil. A Bíblia está dizendo que Deus, ele é inescrutável. Como é que a gente vai trabalhar com Deus? Mas é claro que Deus, de certa maneira, ele nos desafia a conhecê-lo. E aí vem a pergunta: pastor, se não dá para a gente conhecer a Deus, como é que a gente conhece a Deus? Então, gente, só tem um jeito da gente conhecer a Deus. É que Deus, ele se revela. Ele dá sinais. Ele dá pistas. Ele
faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali, e a gente começa a entender quem é Deus. Os atributos de Deus, os adjetivos de Deus, as qualidades de Deus, elas são pilares para que nós possamos definir quem é Deus. Primeiro vamos para o Salmo 19, está aí mesmo, né, no livro de Salmos. Vamos para o Salmo 19. Salmo assaz conhecido. Salmo conhecidíssimo, Salmo 19. E a página da minha Bíblia colou, não descola mais. Tem que ler mais a Bíblia, né, para descolar, né? Salmo 19, verso 1. A natureza vai nos ensinar como Deus se revela. Aqui está escrito: os céus fazem o quê, irmãos? A glória. E o firmamento? Então, pela natureza, nós temos duas coisas muito próximas, uma da outra: os céus e o firmamento. Ou seja, coisas que estão lá em cima que nós não podemos tocar. Inclusive, quando você viaja de avião, você tem que viajar com uma cabine pressurizada, com ar-condicionado, porque se a gente for para muito lá para cima, a gente não consegue nem respirar e a temperatura começa a ficar muito fria. Ou seja, imagina, a gente não chega nem nesse céu pertinho da gente. Deus diz assim: os céus e o firmamento proclamam e anunciam. Então, as obras da natureza são maravilhosas. De vez em quando você vê um videozinho aí, né, no YouTube, no Instagram, de pessoas que são biólogas, e geralmente esses biólogos eles não acreditam em Deus. Mas um ou outro, à medida que o tempo passa, ele fala assim: gente, não dá, a natureza é muito encaixada, é muito perfeita. Eles começam a questionar. É muita pretensão dizer que o mundo veio do acaso. Tem que ter alguém, ou seja, eles acabam procurando Deus. A natureza nos ajuda a entender isso. Romanos capítulo 1, ainda na natureza, como é que nós conhecemos a Deus? Romanos capítulo 1, e lá no verso 20, Romanos capítulo 1, e o verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem. Acabou o verso. É ou não é, pessoal? Não? Como é que continua o verso? Os atributos de Deus se conhecem quando, gente? Desde a criação do mundo. Então está aí a natureza falando. Desde a criação do mundo, a gente conhece a Deus. Ou seja, quais são os atributos que nós vemos na natureza? Eternidade e divindade. Está aqui escrito. Vamos para o Salmo. Uma das passagens mais lindas. A gente pensa que é Salmo, mas não é, né? Isaías 40. Vamos lá. Isaías 40. Deixa eu ver aqui. Isaías. Rapaz, eu voltei tanto. Fui para a joia, mole? Isaías 40. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar o verso para não... É isso mesmo. Isaías 40 e os versos 25 e 26 diz assim. Isaías 40, versos 25 e 26. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. E acabou o verso, não é, pessoal? Não? O que diz aí? Gente, Deus chama as estrelas pelo nome. Quando alguém falar assim, defina Deus, você diz, olha para o céu, dá para contar as estrelas? Não, pois é, além de você não conseguir contar as estrelas, Deus chama cada uma pelo fantástico. E não esquece nenhuma. Deus tem uma memória, é melhor que a nossa, né? Então a natureza, ela nos ajuda a entender Deus.
Uma outra coisa que a gente conhece Deus também é através da sua palavra. Vamos para Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, lá no Novo Testamento. Hebreus capítulo 1. Vamos lá. Hebreus capítulo 1. Aí, de novo, a página colando aqui. Tem que ler mais a Bíblia, né? Vamos lá, Hebreus capítulo 1 e o verso 1, né? Diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos quem, irmão? Pelos profetas. Então a palavra de Deus, ela também vem pelos profetas. Já eu vou, ao concluir o meu sermão, a gente vai ler na Bíblia um personagem que recebeu uma carta, né? Um profeta que Deus enviou. As palavras de Deus para esse profeta foram muito duras, mas as palavras de Deus, elas também são enviadas pelos profetas. Outra passagem aqui muito bonita, que fala da palavra de Deus. Eu gosto muito de pregar aos jovens com essas passagens. Então, meu querido jovem, preste atenção. É o Salmo 119. Vamos lá então para o Salmo 119. Nós vamos ler 2 versos. O Salmo 119, ele é gigante, é o maior capítulo da Bíblia. É o maior texto. Calma aí. Salmo 119. Vamos ler o verso 9. Verso 9, um dos versos mais lindos da Bíblia. Verso 9. Está lá escrito: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como é que ele faz isso? Observando a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela mostra quem é Deus. Você quer ser... Por que puro, pastor? Pureza, irmãos, tem a ver com santidade. Ah, muito bem, pastor, agora eu vou procurar ser santo. Irmão, você sabe o que é santidade? Eu vou dar um conceito bem fácil para vocês entenderem o que é santidade. Imagina que Moisés ficou 40 dias lá no monte com Deus. E quando ele desceu, como é que estava o rosto dele? Sabe, quando você fica muito tempo com Deus, você fica menos carnal e você fica mais santo. A santidade tem a ver com a sua proximidade com Deus. Aqui eu preciso fazer uma pequena digressão. Vocês lembram daquela passagem de Laodiceia? Qual que é a característica da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia é morna. Mas ser morno é bom. Porque o morno diz o equilíbrio. Não é nem muito quente, nem muito frio. Mas você deve estar pensando, mas pastor, a Bíblia fala que esse equilíbrio aí não é muito bom não. Então, meus queridos, eu preciso revelar aqui alguns segredos para vocês dessa digressão que eu estou fazendo. Existe um filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella, professor famoso. Ele diz que nós temos que ter equilíbrio, mas ele discorda de que nós temos que ter equilíbrio em tudo. Se você botar a cabeça para pensar, você deve estar pensando, eu acho que o pastor Bruno está ficando radical. Pastor Bruno, não fique radical. O senhor tem que ter equilíbrio. Se equilíbrio para você tem a ver com saúde mental, tudo bem, a gente pode discutir de um jeito. Mas eu não posso virar para minha esposa e falar assim, meu bem, entre a fidelidade e a infidelidade, eu vou manter um equilíbrio. Para minha esposa, ou eu sou fiel, ou eu não sou. Então, nem tudo eu vou conseguir manter equilíbrio. Então, quando o jovem diz, eu quero manter-me puro nos caminhos de Deus, o jovem está dizendo, tem hora que eu não posso ficar em cima do muro. Tem hora que eu não posso manter o equilíbrio. Tem hora que eu tenho que dizer, eu quero ir para cá. Quem dirige carro aqui? Quando você dirige carro, você põe a setinha ali. Ou você vai para a esquerda ou para a direita. O que isso significa? Que a pessoa que está atrás de você, ela sabe que você está tomando um posicionamento. Você ligou o pisca, você está dando um sinal. Estou indo para a esquerda, estou indo para a direita. Você está se posicionando.
Então, nessa passagem, a digressão significa que você, claro, no que diz respeito a conflitos, a desentendimentos, nós podemos procurar o equilíbrio. Mas no que diz respeito a temer a Deus e ao diabo, não existe equilíbrio. Ou você teme a Deus, ou você não teme. No que diz respeito ao casamento, ou você é fiel, ou é infiel. Não existe um equilíbrio. O mundo de hoje tenta transparecer a ideia de que existem casamentos abertos. Já ouviu essa expressão? Casamento aberto? E relacionamento com Deus também é aberto? Sabe, queridos, eu quero que você entenda isso. Santidade é quando você se posiciona ao lado de Deus. De tal maneira que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele, o quê? Porque ele se posicionou de tal maneira diante de Deus que era inegável, impossível você dizer que Moisés não esteve do lado de Deus. Moisés não fez um equilíbrio. Eu assisto um pouquinho de Netflix e depois eu assisto um pouquinho um culto ali, eu assisto um pouquinho disso, depois eu vejo o pastor Bruno no YouTube. Beleza? Vamos para aqui mesmo no Salmo 119, vamos para o final no verso 140. Verso 140 já, na parte final, aqui mesmo no Salmo 119, no verso 140, diz assim: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Essa palavra puríssima, ela pode ser radical? Ela pode. Se eu comparar com equilíbrio, a palavra de Deus diz, não é nem muito pura e nem muito impura. Não, a Bíblia está dizendo que ela é mais do que pura. Ela é o quê? Puríssima. Mais radical que isso não existe. Agora, radical, gente, é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça o seguinte. A epistemologia, a raiz da palavra radical é uma pessoa que está enraizada. Ponto. Não é uma pessoa terrorista, não é uma pessoa assassina. Não. Isso é o que a gente está chamando as pessoas que discordam da gente. A mídia, você lê qualquer notícia da mídia que a mídia acha que discordou, ela chama o cara lá, daquele nome lá. E você também. E às vezes a gente fala, pô, esse cara é muito radical. Sabe, irmãos, aqui na igreja a gente precisa se posicionar. Mas a gente precisa ser cauteloso, porque a igreja, ela funciona como... deixa eu explicar para vocês da seguinte maneira. A lição que nós vamos recapitular hoje é a lição 11 da Escola Sabatina. A lição 11 estudou o capítulo 32 de Êxodo. Essa é a única lição de todas as 13 que estudou apenas um capítulo. O autor, ele está enfatizando a queda de Israel, que tem a ver com a apostasia. Logo a seguir, que Deus resolveu o problema, nós vamos começar a estudar a lição 12. Eu já estudei a lição 12, já estou gravando a lição 12. E na lição 12, Deus diz assim para o povo, vocês vão sair daqui, e agora vocês vão continuar a sua jornada, mas sem a minha presença. E aí o povo de Israel ficou arrasado. E aí o povo disse assim, mas como é que a gente vai ficar sem a presença de Deus? E Deus disse assim, não é que vocês vão ficar sem a minha presença, é que eu vou ficar agora de longe, distante. Amigos, Deus, para não destruir o povo de Israel, ele teve que ficar o quê? Distante. Ou seja, o povo estava com falta de maturidade espiritual. Aqui na igreja nós temos pessoas que estão tão próximas de Deus, mas tão próximas de Deus, que se eu comparar com outras pessoas aqui, vai ter gente que está o quê? Tão distante de Deus. Ou seja, na igreja, ao mesmo tempo que nós devemos nos posicionar, nós devemos ser cautelosos. Por quê? Porque tem gente que está mais perto de Deus, e tem gente que está mais distante. A igreja é tipo um hospital. A gente está amadurecendo. Eu aprendi a ler quando era criança. Eu aprendi a escrever quando era criança. Agora eu sou pastor. Eu leio todo santo dia. Eu tenho que escrever
todos. Você acha que a minha leitura e a minha escrita melhoraram? Ou seja, a vida espiritual é assim também. Quando você se encontra com Deus, você está num nível de maturidade. Mas à medida que vem o relacionamento, você vai amadurecendo as coisas. A palavra de Deus é um modo de você conhecer a Deus. Mas talvez o modo mais interessante e o mais fácil seja Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 11. E depois de Mateus nós vamos para João. Vamos lá, Mateus 11. Mateus 11. E vamos para a parte final, lá no verso 27. Mateus 11 e no verso 27. O que diz aí, Nieta? Diz para a gente aí. Jesus está se posicionando aqui. Você quer conhecer a Deus? Então, vem comigo. Gente, essa é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Sabe por quê? Porque essa passagem me ensina a sair do muro. Jesus está dizendo, você quer conhecer a Deus? Então, vem comigo. E não é isso que eu devia fazer com os meus vizinhos, com os meus amigos. Mas a gente não. A gente quer ser influenciado por eles. Quando Jesus está dizendo, você que tem que falar, conheça Jesus através do meu sorriso, da minha educação, do modo como eu trato a minha esposa, do modo como eu falo com meu filho, do modo como eu devolvo dízimos e ofertas, do modo como eu trabalho, do modo como eu estudo aqui na faculdade. O modo como você vive é como Jesus está falando, você pode conhecer a Deus. Evangelho de João, vamos lá, capítulo 10. Mateus, né? Agora vamos para João, capítulo 10. Aqui o capítulo 10. E na parte final, no verso 30. João, capítulo 10, e no verso 30, é um verso gigante. O que diz ali? Então Jesus está dizendo, eu e o Pai, quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Agora vamos para o capítulo 14. Vira aí uma, duas folhinhas. Capítulo 14 e vamos para o verso 9. Capítulo 14, 16, o 17. Ixi, só tem capítulo bom aqui. João capítulo 14, o verso 9 diz, Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim? É o Pai. Como é que você diz? Mostre-nos o Pai. Sabe, irmãos, não é a beleza de Jesus, não é o corpo de Jesus, não é a cor dos cabelos e dos olhos que você identifica a Deus. As pessoas, elas querem se vincular a alguém que tenha no seu coração alguma coisa de valor. Quando você procura Jesus, você não procura Jesus porque ele fez um milagre. Ah, pastor, mas eu preciso de um milagre. Sim, você precisa de um milagre. E aí você ora, Deus faz um milagre e depois? Está entendendo por que eu disse? Porque você não precisa de um milagre, você precisa de um Jesus que no coração de Jesus, ele tem alguns valores que eu não consigo ter com a minha esposa, que eu não consigo ter com meu pai, que eu não consigo ter com o irmão de igreja. Então eu preciso me achegar a Deus para aquela irmã de igreja, eu ter paciência, para o meu pai eu poder perdoar o meu pai, para minha esposa eu poder ser mais gentil. O que você procura em Jesus? Então Jesus, ele é o exemplo da pessoa que quem vem a mim, vem a quem? Vem a Deus. E agora, é claro, o conhecimento. Vamos para o Salmo 139, que a gente vai começar o conhecimento prático. Antes do prático, eu não posso deixar de ler o Salmo 139, né? Um dos salmos mais lindos da Bíblia.
Salmo 139, no verso 6. Salmo 139, 6 diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso o quê? Atingir. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas em Oséias capítulo 4 e no verso 6 diz: o meu povo, ele é destruído, o meu povo perece por falta de entendimento. Agora, você precisa abrir a Bíblia no verso 14. Vamos lá abrir a Bíblia em Oséias 4? Oséias 4, hein? Pastor, onde é que fica Oséias? A primeira resposta é na Bíblia. A segunda resposta é depois de Daniel. E Daniel é moleza, hein, gente? Se vocês não sabem onde fica Daniel, aí não dá, hein? Oséias, capítulo 4. Agora, nós vamos para a parte final do verso 14, tá bom? Oséias, capítulo 4, e na parte final do verso 14, diz assim: e um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Olha, o meu povo perece por falta de conhecimento, e um povo que não tem conhecimento, ele corre para a sua perdição. Vamos ver se a minha escriba vai dizer aqui. Estamos buscando a Deus nesse culto ou não estamos, irmãos? Sim ou não? Quantas passagens da Bíblia a gente já leu hoje, ó? Minha escriba? Ela vai dizer, ó. Rapaz, a gente já leu no mínimo 12, 13 passagens, né? E vamos ler mais, hein? Conhecimento de Deus é bom ou não é bom? É maravilhoso. Agora é o seguinte, o conhecimento, ele é prático. E agora eu vou para a parte final, tá bom? Pastor, o que é conhecimento prático? Seria muito fácil eu falar, conhecimento prático é se relacionar com Deus. Tudo bem, está certo, não está errado. Pode pregar isso, não tem problema não. Mas a Bíblia, ela não fala que conhecimento prático é relacionamento com Deus. Ela usa uma outra expressão. Vamos ver Gênesis, lá no capítulo 5. A gente vai ver agora Gênesis, capítulo 5. Muito bem, moleza, Gênesis é o primeiro livro, não é difícil. Vamos para o capítulo 5. E lá no verso 24, Gênesis capítulo 5 e no verso 24, vamos lá, está falando de que personagem aí, pessoal? Enoque. Olha como a Bíblia fala: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. A Bíblia não fala que nós desenvolvemos um relacionamento com Deus. A Bíblia fala que nós andamos com Deus. Tá bom? Pastor, por que você está enfatizando isso? Porque quem tem filho lembra de Provérbios 22. Ensina a criança a se relacionar com Deus. É isso que diz a Bíblia? Não. A Bíblia diz o quê? Ensina a criança o quê? A andar nos caminhos de Deus. Então, a Bíblia, ela não usa a expressão relacionamento. A Bíblia usa andar com Deus. Isso é conhecimento. Por quê? Porque à medida que a gente anda com a pessoa, a gente começa a entender algumas coisas. Sabe, gente, a maioria dos casamentos no Brasil se desfaz por causa de dinheiro. Existem outros motivos, mas o número 1 no Brasil é dinheiro. Se você quiser ter um bom relacionamento com a sua esposa, você tem que dizer para ela algumas coisas sobre dinheiro e a mulher tem que falar algumas coisas sobre dinheiro. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito bobo, mas muito bobo, para vocês entenderem de maneira fácil. Lá em casa existe um combinado. A gente só troca de celular a cada 3 anos. Então, a minha esposa já sabe,
ano que vem é o ano que eu vou comprar um novo celular. Então esse ano pode sair um monte de celular bonito, barato. Nesse ano eu não vou o quê? Comprar celular. Ou seja, na minha casa, a minha mulher nunca vai chegar e falar assim, Bruno, vamos fazer isso? Ah, não dá, acabei de comprar um celular. Ah, você vive fazendo essas coisas. Não. A gente tem confiança. A gente tem relacionamento. A gente anda junto. É ou não é um exemplo bobo? Ah, pastor, eu posso trocar de celular todo ano. Parabéns, parabéns. Troque o seu celular todo ano. Mas eu quero que você entenda, se você quer ter bom relacionamento, você precisa criar. Isso é equilíbrio. Isso é procurar o equilíbrio. Mas se a sua mulher não for muito equilibrada com dinheiro, você ainda consegue dar um jeito. Agora, se a tua mulher fala assim, eu não gosto mais de Deus, não quero ir mais para Deus, aí, meu filho, você começa a ficar em maus lençóis. Porque ou você está com Deus, ou você não está. Não existe equilíbrio. Então, Luiz Felipe, eu estava falando que a gente não pode ter equilíbrio em tudo. Essa expressão em tudo, ela é enganadora. Você vai virar para tua mulher e falar assim, entre a fidelidade e a infidelidade eu vou fazer um equilíbrio? Não. Ou você é fiel, ou não é. Então a Bíblia, ela começa a falar assim, você quer andar com Deus? Vamos ver agora, tristemente, um exemplo que eu vou terminar o sermão com essa passagem de 1 Crônicas. 1 Crônicas é uma passagem muito legal, pelo menos no começo aqui, depois vai ficar ruim. Capítulo, vamos lá, 1 Crônicas, deixa eu achar aqui. Irmãos, eu falei 1 Crônicas, eu acho que é 2ª, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. É 2 Crônicas, irmãos. Me desculpa. 2 Crônicas. Muito bem, 2 Crônicas. Agora vamos para o capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Estamos terminando, hein, irmãos? Aguenta aí, estamos na fase final. 2 Crônicas, capítulo 20. Podemos ler no verso 31. Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e era filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, não se desviou dele e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Gente, olha aí, Josafá se relacionou com Deus, mas a Bíblia diz, ele andou nos caminhos de Deus. Beleza? Pô, pastor, que legal. Muito bom. Agora, vamos para a parte ruim. No capítulo 21, Josafá morreu e o seu filho Jeorão assumiu. Vamos ler aqui o verso 1, 2 Crônicas, capítulo 21 e o verso 1. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos pular agora para o verso 4. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Vamos para o verso 6. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele, e Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Verso 11. Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá, seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Aí, irmãos, olha para mim agora.
Eu estou mostrando para vocês pessoas que andaram nos caminhos de Deus, mas o filho de uma dessas pessoas que andou no caminho de Deus escolheu andar. Ele se desviou. O que é desviar? O Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés e para eu não me desviar. Então eu preciso da palavra de Deus para não me desviar, porque relacionamento é andar com Deus. Então a Bíblia diz: você quer se relacionar com Deus, você tem que andar nos caminhos de Deus. E Jeorão andou nos caminhos do mal, não agradou a Deus. E aí Deus mandou um profeta, Elias. Elias escreveu uma carta para ele. Tainá do céu, que carta horrorosa. Vamos ler aqui. Verso 12. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor Deus de Davi, seu pai. Você não andou nos caminhos de seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor castigará com um grande flagelo este povo, do qual você é rei, bem como seus filhos, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos, doença esta que aumentará dia após dia, até que os seus intestinos saiam do corpo. Meu Deus, você já viu isso? Pois é, o pastor teve que pregar que os intestinos de alguém vão sair do corpo dele. Que coisa horrorosa, pastor. Não tinha um jeito melhor para terminar o sermão? Poxa, o intestino do cara vai... Quem falou isso? Um profeta. Ele falou porque ele inventou, vai ser ter intestino. Foi Deus que falou. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que é chato, né, falar dessas coisas, é meio, pastor, fala umas coisinhas mais assim para a gente ficar com boa impressão. Vocês vão ficar com boa impressão. Vocês vão ficar com boa impressão porque vocês vão entender que quem anda no caminho de Deus sempre deixa uma boa impressão. Vamos ler na Bíblia o que eu acabei de falar? Preparados? Que agora é para doer, hein? Agora as passagens que a gente lê vai doer o seu coração. Já estou preparando, hein? Pronto, Nita? Então vamos lá. Aqui mesmo, hein? Aqui mesmo. Verso 18. Verso 18. Depois de tudo isto, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. A doença ia aumentando dia após dia, e ao final de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença, e ele morreu com dores horríveis. Que coisa horrível, pastor! Horrível? Presta atenção. O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Amigos, se você anda nos caminhos de Deus, você deixa uma boa impressão. Quem não anda nos caminhos de Deus, não deixa nem saudade. Eu quero conhecer a Deus, gente. Eu não quero morrer assim, não. Eu quero morrer bem. Eu não estou profetizando que eu vou morrer essa semana, tá, gente? Que essa semana a gente teve a morte, né, do Charlie Kirk lá nos Estados Unidos. Foi muito chocante. Eu também não vim falar sobre isso. Mas eu entendo, Marcelo, que se eu quero morrer bem, eu preciso viver bem. Porque vai ser muito ruim eu chegar no leito de morte e falar, cara, minha vida foi um fracasso, só agora eu estou me entregando para Deus. Eu não quero isso. Se a sua vida está um fracasso, não espera a hora da morte para se encontrar com Deus, não, gente. Decida-se agora.
Eu quero andar com Deus. E tem mais, hein? Eu não quero andar sozinho, não. Eu quero andar com vocês. Quem quer andar com Deus comigo aí? Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos ficar em pé? Porque eu tenho certeza que cada um de nós tem vontade de andar com Deus. Feche os olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado. É tão bom estar aqui. Nos sentimos seguros, nos sentimos bem. Temos certeza que o Senhor está se curvando para ouvir as nossas súplicas. Senhor, diante dos teus pés nós clamamos, perdoa os nossos pecados. Nós queremos viver de acordo com a tua vontade. Nos ajude, Senhor, a andarmos nos teus caminhos. Nos ajude a nos posicionar. Nos ajude a amar e perdoar aqueles que ainda estão na caminhada. Obrigado porque o Senhor é paciente, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora, Senhor, vamos nos despedir. Por favor, Senhor, continue com essa igreja. Que teu nome seja louvado. Esteja de maneira especial com aquelas famílias enlutadas, com aquelas famílias que lutam contra uma doença terrível, com aquelas famílias que têm uma necessidade mais difícil. Senhor, nós queremos interceder por essas pessoas, mas nós também queremos dizer que nós o amamos e queremos ser amados. Segura a nossa mão, nos guie, ilumina o nosso caminho. Que nós tenhamos prazer em andar contigo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado e diga: você é bonito!